Pode ser o povo de Deus de volta com mais um conteúdo, com mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, você que chegou aqui pela primeira vez, ou até mesmo você que já nos acompanha. Hoje o tema, o assunto que vamos tratar é as 70 semanas de Daniel, o plano profético de Deus revelado em 70 semanas. Então, você que se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui embaixo do nosso canal, não paga nada. Clica no sininho para receber as notificações e dá aquele like, é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Então, no vídeo de hoje, nós vamos explicar o significado das 70 semanas e sua aplicação na história de Israel e nos eventos futuros. Não só diz respeito a Israel, como a toda a humanidade também gentílica. E nós, a igreja, nos dias atuais, também nos diz respeito a esta profecia bíblica e escatológica, ok? Nós podemos ver o contexto dessa profecia que está em Daniel 9, 24 ao 27, em Daniel 9, a partir do versículo 1 até o versículo 23. E o que é que acontece nesse contexto, para que entendamos a profecia? Daniel, ele ora a Deus por um arrependimento e restauração de Israel, que estava cativo na Babilônia, na sua época, e a resposta vem através do anjo Gabriel, trazendo uma revelação escatológica para ele. Então Daniel está orando por um problema que estava acontecendo nos seus dias, e Deus o responde. Gabriel, o anjo mensageiro, vem e traz uma resposta para ele, mas não só referente aos seus dias, mas principalmente uma resposta profética referente a coisas futuras que iriam acontecer. Então vamos lá. No versículo 24, nós vamos encontrar o propósito das 70 semanas escatológicas de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É o que é dito a Daniel pelo anjo Gabriel. Então, nós encontramos pelo menos 6 objetivos proféticos aqui expressados pelo anjo Gabriel a Daniel. Primeiro, o cessar da transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Em sexto lugar, ungir os santos dos santos. Então essas metas, elas vão apontar para a obra redentora de Cristo e a restauração futura de Israel. Então aqui tem tanto uma profecia messiânica, falando profeticamente da obra de Cristo que ele faria sobre a terra, e também da restauração futura que virá sobre Israel, a nação eleita do Senhor. Agora, em terceiro lugar, vamos ver profeticamente a divisão das 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículos do 25 ao 27, nós vamos encontrar esses versículos e vamos mostrar aqui a sua divisão. As 70 semanas estão divididas em 3 períodos. Preste bem atenção nisso para você entender. Primeiro período, 7 semanas, que dá um total de 49 anos, desde a ordem para restaurar Jerusalém, que está em Neemias lá no capítulo 2, até a reedificação da cidade. Então essas 7 semanas, que são 49 anos, já se cumpriram a partir de Neemias capítulo 2, que é a restauração de Jerusalém, ou a ordem para que isso acontecesse, até a reedificação da cidade. Agora vem a segunda divisão desses períodos, 62 semanas, que dá um total de 434 anos, do fim da reconstrução até a manifestação do Messias, o príncipe,
a entrada triunfal de Jesus. Então, primeiro eu vou recapitular para que você entenda, né, a divisão das 70 semanas. Primeira, 7 semanas, 49 anos, a primeira divisão, desde a ordem para restaurar Jerusalém, Neemias 2, até a retificação da cidade. Segundo período, 62 semanas, dá um total de 434 anos, do fim da reconstrução até a manifestação do Messias, o príncipe, onde nós vemos a entrada triunfal de Jesus. Aí vem o terceiro período, que é a primeira semana de 7 anos, ainda futura, que ainda vai acontecer. Isso aqui se trata do período final da história, que é dividido em 2 partes, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27. Na primeira parte, podemos chamar da primeira metade, é a aliança com muitos, né, que é justamente o acordo de paz que haverá entre várias nações do mundo e o anticristo. O próprio Israel vai recebê-lo como o Messias e o mundo vai adorá-lo, porque ele trará paz, uma falsa paz sobre a terra. Então, essa é a primeira semana de 7 anos, ainda futura, que será dividida em 2 partes. Então, essa é a primeira metade, a falsa paz, um acordo de paz do anticristo e as nações. Na segunda metade, vem a quebra da aliança e a abominação, a desoladora, grande tribulação, que no caso é a segunda metade de 7 anos, que é a segunda metade também da grande tribulação, né? Em quarto lugar, a interrupção profética, o intervalo entre as semanas, a dispensação da graça. Ou seja, após as 69 semanas, o Messias é morto, Daniel 9:26. Aí há um intervalo profético aqui dessa profecia das 70 semanas, que é onde ocorre a era da igreja. Jesus é morto, o Messias esperado. Aí vem esse intervalo da era da igreja sobre a profecia das 70 semanas. As 70 semanas ainda não se cumpriram. Nós estamos no intervalo. Só faltam 7 anos dessas 70 semanas. E quando é que vai começar esses 7 anos para se findar essa profecia das 70 semanas de Daniel? Justamente após o arrebatamento da igreja, né? Então, nós que somos teólogos dispensacionalistas, nós cremos dessa forma. Estamos em um período onde está acontecendo um intervalo profético, que é o período ou a dispensação da graça, o intervalo do período da igreja. Logo esse período se findará assim que Jesus arrebatar a igreja aos céus. Aí começar-se-á aqui na terra a grande tribulação, com essa divisão que acabei de falar, dessas 2 metades de tempo, desses 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Após a grande tribulação, aí sim se findará, se cumprirá a profecia das 70 semanas escatológicas de Daniel. Em quinto lugar, a 70ª semana, né, as 70 semanas final, é na tribulação, Daniel 9:27. Durante 7 anos, o líder, que é o anticristo, fará aliança com muitos por 1 semana. Essa semana é profética. Então, no meio da semana, essa aliança será quebrada. Essa semana, você sabe que uma semana dura 7 dias. Então, essa semana é profética e vai durar 7 anos. Então, o anticristo vai fazer uma aliança durante esse período das 7 semanas, ou dos 7 anos, e aí no meio da semana, que é justamente quando se finda os 3 anos e meio inicial, essa aliança vai ser quebrada, o anticristo vai profanar o templo lá em Jerusalém será reconstruído. Nós não sabemos se será reconstruído
antes do arrebatamento ou depois, né? Provavelmente, né, seja depois, mas não temos essa certeza escatologicamente falando, já que quando nós estudamos o assunto, nós vemos que tudo está praticamente pronto para a reconstrução do templo. Só que hoje, no dia que eu estou gravando, Israel está enfrentando uma vez mais uma grande guerra contra o Irã. Então não existe possibilidade de se reconstruir um templo em meio a uma guerra dessa magnitude. E certamente essa guerra aumentará, pelo que temos visto nos noticiários, né? Nós estamos hoje, 14 de junho, então desde ontem, né, essa notícia veio sobre os telejornais, sobre a internet, dessa guerra de Israel e o Irã. Então não tem como se reconstruir um templo em meio a uma guerra dessa magnitude. Então nós vemos que as profecias relacionadas às 70 semanas escatológicas de Daniel já se cumpriram todas, restando apenas a última semana escatológica, que vai durar 7 anos, literalmente falando. Então haverá essa divisória, né, da metade da semana haverá essa aliança, esse acordo de paz, mas aí depois da metade dessa semana profética, acabar-se-á esse acordo e aí o anticristo vai profanar o templo. A última metade da grande tribulação, que nós encontramos em Mateus 24, 15 ao 21, vai terminar com o regresso de Jesus, né? Nós dividimos a volta de Jesus em duas fases. Os teólogos que são contra essa forma de interpretação querem dizer que falamos de duas vindas, mas não é duas vindas. Jesus vai voltar na sua segunda vinda. Ela será dividida em duas fases, porque na primeira Jesus vem arrebatar a igreja, ele vem de forma visível somente para a igreja e invisível para os ímpios, para o mundo. Então ele leva a igreja, que na verdade ele não vem no arrebatamento, ele fica nas nuvens e a igreja sobe. Jesus só vai regressar verdadeiramente, vir à terra, na segunda fase, que é justamente quando ele vai findar a grande tribulação. Estará acontecendo a grande batalha de Gog e Magog, a batalha entre várias nações do mundo contra Israel. Pelas profecias bíblicas se dá a entender que essa batalha se iniciará através da Rússia, que vai unir outras nações contra o povo de Deus, e haverá essa grande batalha no Monte das Oliveiras, como está em Apocalipse capítulo 19. Então Jesus encerrará essa que será a terceira grande guerra mundial. Muitos mestres na escatologia acreditam nisso, entre eles o pastor Napoleão Falcão, que é um mestre nessa área, e tantos outros. Então Jesus é quem vai findar a terceira guerra mundial e também a grande tribulação. Vai terminar com a volta de Cristo e ele vai implantar sobre a terra o reino milenar, 1000 anos de paz sobre a terra. Então, nós observamos nas 70 semanas escatológicas de Daniel que Deus tem um calendário exato, ou seja, Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Deus está no controle. E tudo vai se cumprir de acordo com o tempo dele. Deus está no controle da história de toda a humanidade que ele criou, do planeta que ele criou. O plano de Deus para Israel ainda está em andamento. Nós vemos quando acontecem guerras de Israel entre outra nação ou outras nações, sempre pessoas na internet comentando que esse Israel não é o mesmo Israel, esse Israel é o Israel que rejeitou Jesus e tal, como se Deus houvesse desprezado totalmente o povo que ele elegeu por ter desprezado Jesus. Não, Israel sofre e sofrerá as consequências por essa rejeição ao Messias.
porque eles interpretam, a maioria dos israelitas, as escrituras de forma errônea. Eles não acreditam que no Torá, ou em todo o Velho Testamento, não só nos 5 primeiros livros da Bíblia, esteja falando as profecias messiânicas a respeito de Cristo. Eles acreditam que ainda há de se cumprir. E o Novo Testamento, que nós cristãos cremos como canônicos, como palavra de Deus, o povo de Israel, na sua grande maioria, rejeita. Eles não creem no Novo Testamento. Mas não é por isso que Deus rejeitou um povo que Ele mesmo elegeu. Deus já sabia disso. E depois da vinda de Cristo, depois que Jesus morreu, entregou a sua vida por nós na cruz, em João 14:6, Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo israelita ou qualquer ser humano que morrer sem receber Jesus como Messias, sem entender que Jesus é Deus, sem ter sido alcançado por essa revelação bíblica, esta pessoa não tem como ter salvação. É o que diz a Bíblia de forma clara, é o que disse o próprio Jesus, que nós cremos na sua divindade, até mesmo na sua dualidade, enquanto ele esteve aqui na Terra. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu trato sobre a dualidade de Jesus, a divindade de Jesus, a parte humana e divina, e assim sucessivamente. Então é necessário entendermos que, apesar de Israel ter rejeitado Jesus, Israel é a nação eleita. Deus continua firme com Israel. Deus continua guardando Israel. A Bíblia apresenta o arcanjo Miguel como guardião de Israel. Deus ainda peleja por essa nação. Se não fosse assim, Israel já teria sido destruída. Alguém acredita que Israel ainda não foi destruída por causa dos Estados Unidos? Ora, os Estados Unidos é um dos amigos que o próprio Deus levantou a favor da nação israelita. Não se trata de uma nação por si só, de uma escolha, porque você vê que agora nós estamos na presidência nesse exato momento com Donald Trump, que voltou à presidência, mas quando foi o Biden, que era de esquerda, né, mesmo assim o Biden não tirou o apoio a Israel. E agora Donald Trump, voltando ao poder, mais do que nunca os Estados Unidos da América apoia a nação israelita. Então, o plano de Deus sobre Israel, ele continua, ele está em andamento. Cada pessoa individualmente que não reconhecer Jesus como Messias morrendo, não terá salvação. Mas a aliança de Deus não são com pessoas individuais, mas sim com a nação de Israel, com o povo de Israel. Então, existem muitos israelitas messiânicos que acreditam em Jesus como Messias. Aqueles que não acreditam vão crer quando Jesus raiar, montado num cavalo branco, como está em Apocalipse capítulo 19, ali Israel reconhecerá Jesus como Messias, e toda essa teologia negacionista de que Jesus seja o Messias prometido cairá por terra quando o povo de Israel vê Jesus com o corpo glorificado descendo para livrar a nação de Israel, porque é isso que Jesus vem fazer em Apocalipse 19, findando assim a grande tribulação, ferindo todas as nações que estarão ali guerreando contra Israel no Monte das Oliveiras. Então a igreja, qual o papel da igreja? O que a igreja deve fazer enquanto isso? A igreja deve viver vigilante, pois os eventos finais estão se aproximando. Você vê isso com as guerras que estão acontecendo hoje de Israel e Irã. Eu estou gravando num dia de sábado, então hoje é o sábado, né? Israel certamente não atacará hoje o Irã, mas amanhã, domingo, né, que será dia 15 de junho, certamente Israel atacará o Irã com tudo. Foi assim que prometeu o primeiro-ministro de Israel ainda hoje, com um vídeo que ele postou, né, para que todos ouvissem e o vissem. Então a profecia bíblica, ela é precisa e confiável, do jeito que a Bíblia diz, tanto nas 70 semanas proféticas
de Daniel, que foi falada pelo anjo Gabriel, como outros textos bíblicos fazem uma junção. Por isso nós podemos aplicar essas 70 semanas dentro de tudo que falei como uma doutrina bíblica, como algo confiável, porque não é um texto isolado. É claro que eu estou citando mais Daniel, porque é o texto em que tratamos nesse vídeo, mas existem vários textos que concordam, que deixam claro que isso irá acontecer. Todas essas coisas, as que já aconteceram, já se cumpriram, e agora falta simplesmente a última semana, que é os 7 anos da grande tribulação. Então nós podemos encontrar Mateus 24 e 15, que faz referência a esses acontecimentos, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Apocalipse 11 e 13, capítulos 11 e 13, Neemias 2, 1 e 8, como falei, e a morte do Messias foi profetizada em Isaías capítulo 53, você pode ler e você vai ver toda a profecia detalhada da morte do Messias, 700 anos antes de Jesus nascer e estar sobre essa terra humanizado. Então as 70 semanas de Daniel trata-se de uma profecia bíblica, escatológica, onde a sua maior parte já aconteceu, mas nós estamos alerta, o relógio de Deus continua no tic-tac espiritual, continua trabalhando, então a qualquer momento, porque eu creio no arrebatamento iminente, não falta nenhum sinal para Jesus voltar, a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja, e aí começará a última semana profética das 70 semanas de Daniel, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser aprender mais detalhes sobre a escatologia bíblica, eu te convido a saber mais sobre o curso Escatologia Descomplicada, aqui embaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo também, eu te peço para você compartilhar com mais pessoas, se inscreva aqui se ainda não é inscrito, clica no sininho para receber as notificações, dá o like e assim divulgue também esse canal para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.